arte, ele queria que fosse uma arte voltada para ele, para suas obras, para suas construções, uma arte elogiosa a ele. Existiram e existem vários governos que patrocinam construções culturais, obras culturais de modo geral, justamente para focar nele, no seu desenvolvimento, e não uma arte livre. É daí a nossa questão dessa situação problema. Como pensar essa arte que é resultado de um patrocínio governamental, mas que não é um patrocínio que possibilita que o artista pense aquilo que ele quer pensar, que ele tenha ali uma potência artística, que ele tenha ali uma possibilidade de contato com artes diversas, e sim uma arte voltada para o próprio governo, para ressaltar, para valorizar as obras desse governo. Vamos para a tela, por favor. Então, resolvendo essa SP. Inicia a problematização falando sobre os aspectos positivos desse tipo de financiamento. Então, a necessidade de se ter o fomento à cultura. A nossa vida não pode se basear a trabalhar e pagar boleto, né? Agora, no período de pandemia, inclusive, ficou ainda mais gritante, ainda mais evidente o quanto nós precisamos de música, de livros, de filmes, de séries. De coisas que nos tirem da nossa rotina, que nos tirem das nossas obrigações e coisas que nos provoquem, coisas que nos façam pensar, coisas que nos mostrem coisas outras, né? Então, a ideia do livro enquanto aquilo que possibilite que você entre em contato com realidades com as quais você não teria contato se não fosse por meio dele. Então, a necessidade desse incentivo, desse financiamento das artes. Vamos para a tela, por favor. Seguindo ali, continue questionando até que ponto isso não seria uma forma de restrição ou até mesmo de censura. Veja, uma coisa é financiar produção artística, outra coisa é financiar produção artística desde que esta produção seja desse modo. Essas censuras, essas restrições, elas não tiveram presente somente em momentos da antiguidade. Tá? Então, por exemplo, a arte soviética era uma arte que voltava-se para si mesma, né? Voltava-se para valorizar as conquistas soviéticas. Então, um governo ditatorial é um governo que permite uma produção artística desde que essa produção não questione o governo, desde que essa arte seja valorativa do governo. Um governo fascista, pense, por exemplo, na Alemanha nazista, você tem a criação do conceito de arte degenerada. O que era arte degenerada? Era a arte que produzia algo que era entendido como uma arte ruim. Por parte de quem? Por parte dos nazistas. Mas por que era ruim? Porque era contra o nazismo. Isso não é ser ruim. Mas naquele contexto, taxou-se assim. Então, problematizar essa ideia. O incentivo vem, mas vem a que custo? Vem desde que se produza o quê? Vamos para a tela, por favor. Resolvendo, então, essa SP. Imagine que Virgílio tivesse restrições à postura de Augusto por alguma razão. Todavia, sendo patrocinado pelo próprio Augusto, será que o poeta se sentiria à vontade ou mesmo teria condição, né? Não é nem coragem, é condição de expressar a sua restrição em alguma de suas obras sob o risco de perder esse patrocínio? Daí essa questão que na verdade é uma provocação que eu vou fazer aqui para você, né? É um incentivo legítimo no sentido de que é um incentivo da arte pela arte, da arte enquanto uma necessidade humana. Ou é um desejo de fazer propaganda do próprio governo, das suas próprias ações. Coisa essa, inclusive, que o Otávio Augusto fez brilhantemente, não só contratando pessoas, como ele mesmo falando dele. Fechamos esse bloco. Vamos
Vamos para a tela ver a nossa interação? Vamos lá? Como você poderia discutir, em sala de aula, a antiguidade tardia, enfatizando algumas das continuidades entre este período e a Idade Média? Para começar, é fundamental que o seu aluno, a sua aluna, entenda essa questão de passagem do tempo. Essa linha do tempo que nós fazemos com marcações de começo e fim de um dado período, o nome de um dado período, mas para que ele entenda que isso é uma organização do tempo, para a gente tentar entendê-lo melhor. E não que alguma coisa muito absurda aconteceu e mudou tudo ali. Porque ele precisa entender, inclusive, o que é essa ideia de continuidade, né? A partir dali, para que se entenda que alguma coisa que existia aqui continua existindo aqui, olha, é visível aqui e aqui também, poderia, por exemplo, utilizar a própria questão do cristianismo, né? Desse surgimento do cristianismo na antiguidade e da sua permanência no período medieval. E não somente permanência, como um crescimento constante que vai marcar ali essa trajetória do cristianismo, principalmente no período medieval. Mas lembrando que na própria história do Império Romano, o cristianismo sai de uma religião proibida para uma religião oficial. Isso é uma alteração absurdamente grande. Fechamos esse bloco. Para finalizar a aula, então, vamos lá ver alguns assuntos hoje debatidos. Vamos para a tela, por favor.
Começamos por falar sobre mito fundador, lembrando que a palavra mito é essa história que é narrada para explicar a origem de algo e que mistura realidade com história, com uma narrativa, com um discurso, com algo que não existe no campo do real. No caso da história romana, o mito fundador mais conhecido, mais disseminado, é o dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido ali encontrados pela loba, salvos pela loba e cuidados por ela até se tornarem o primeiro governante de Roma. Falamos daí sobre os 3 períodos de organização política romana, né? A monarquia, república e império, enfatizando que, ainda que nós lembremos de imediato da fase de império, porque é o período de auge da civilização romana, essa fase é a terceira da história romana, né? Então nós temos a primeira fase de monarquia, que tem ligação com os etruscos, principalmente ali pelo fato dos 3 últimos reis romanos serem reis etruscos, a dinastia dos Tarquínios. Essa passagem para a república que se dá por meio de um levante organizado pelos patrícios que vão assumir o poder e começar um governo republicano. Na república, os conflitos que existiam com a plebe, inclusive ali destacando a criação da Lei das 12 Tábuas, que era um modo também de tentar apaziguar as tensões que marcavam esses diferentes grupos sociais. E por fim, essa fase final, que é de império, que faz com que o mar Mediterrâneo seja conhecido como o nosso mar, porque exatamente os romanos conquistam todo o território que circunda esse mar. Vamos para a tela, por favor. Seguindo ali, nós falamos sobre a crise do século III, então pensando que é um período de apogeu de território, de expansão, mas também as crises que se tem, as dificuldades que se tem no sentido de manter o controle sobre esse imenso território, somado às disputas, às rivalidades que existiam entre os próprios integrantes desse exército. E também nós temos que pensar que uma vez que você subjugou um povo, você em algum momento vai ter ali uma tentativa de levante por parte desses povos. Destacando aqui muito a própria criação e uso e reprodução do conceito de bárbaro, como aqui existem os romanos e existem os não romanos, e todos os não romanos são primeiro entendidos como uma coisa só e chamados de bárbaros. Então, numa depreciação real desses outros povos. Então, sempre problematizar a criação e o uso desse termo. Vamos para a tela, por favor. E por último, esse conceito de antiguidade tardia, que vai justamente discutir sobre as características que estavam presentes na antiguidade e que se mantêm existindo no período medieval, e que é ali disseminado por esse historiador que tem obras tão legais ali, ligados à história cultural principalmente, que é o Peter Brown, nessa menção à obra dele feita já no finalzinho dessa nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa disciplina como um todo, mas principalmente que você saia daqui com vontade de buscar essas referências, de buscar outros autores também que analisaram a antiguidade, independente de qual povo te agrade mais, de qual povo, de qual história você tenha mais vontade de ter um conhecimento maior. E também entenda essa necessidade de nós pensarmos sempre sobre em qual período essa leitura foi criada, para pensar sobre o que acontecia neste presente, para refletir, para questionar sobre com quais perguntas se voltou para este passado para tentar entendê-lo. Espero então que você tenha gostado das nossas discussões e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.
deixa eu ver mais não. Vai. Tem, ó. Tá cheio de areia.